Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Confesso que fico bastante surpresa em ver, né, que a nossa reunião tá repleta, né? Tem bastante gente que vocês aderiram ao convite, vieram, porque eu achei que o frio realmente fosse espantar, mas que bom que vocês estão aqui. Acredito que vocês já seja de conhecimento geral que eu estou como secretária de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, entrando agora na 3ª semana que fui nomeada. Então, entrei já no processo de oitivas. Elas deveriam ter até acontecido antes, para que nós tivéssemos um tempo maior para conversar, para discutir sobre, né, o destino desse recurso. Mas fico feliz que vai dar tempo para que possamos fazer algumas das oitivas, talvez não com a quantidade que gostaríamos, mas vai ser possível a gente conversar e planejar. Como eu disse anteriormente, nós tínhamos nos planejado, então, realizar 4 encontros, que seriam uma semana passada, essa semana 2 e na próxima semana mais um encontro no dia 30, para que no dia 1º eu possa colocar as informações do sistema. Mas, devido à chuva, a gente precisou, então... Só para Renata, eu estou tentando achar aqui, mas foi transferido para 30 de agosto. Eu não recebi nenhuma informação. É isso que eu estou ainda procurando. Tá? Para 30 de agosto, aí dá para a gente fazer mais oitivas. Isso daí a gente pode fazer mais, assim que tiver um... Então, em cima uma da outra. Então... A princípio, se a data se mantiver 1º de julho, daí os encontros, então, vão ficar desta forma. Um hoje, outro dia 26, depois 30. Caso contrário, melhor, porque a gente vai ter mais tempo, né, para conversar e para planejar. Eu gostaria de falar. Boa tarde. Em nome do Conselho, as boas-vindas a todos que nos fazem presentes hoje para a gente fazer a nossa primeira oitiva a respeito do Plano Anual de Aplicação dos Recursos da Política Nacional Aldir Blanc do ciclo 2. E quero, nessa minha iniciativa de receber vocês, justificar que o nosso presidente não se encontra neste momento, está a caminho, saindo de exames em Santa Cruz. Por isso que me pediu agora para que fizesse esse lembrete que daqui a pouco ele chega, porque ele está a caminho, tá? É isso. Então, pessoal, assim como a Giovana colocou, o nosso encontro hoje tem esse objetivo, né? A nossa primeira oitiva para discutirmos, debatermos sobre o nosso plano, né, de ação e aplicação do recurso da Aldir Blanc, ciclo 2. Deixo aberto o espaço para vocês, para que possamos, então, construir juntos, assistir às lives do ano passado. Vai ser conduzido da mesma maneira que o CUCO ano passado conduziu. Fica aberto aqui para que vocês possam, então, sugerir também. Eu gostaria, infelizmente a internet está oscilando, eu não consegui abrir o plano de ação para que nós pudéssemos trabalhar em cima dele também. Infelizmente agora eu não vou conseguir apresentar esse plano para vocês. Para o próximo encontro eu posso trazer ele, porque no material que eu estudei ele diz, né, que o nosso... que o PAR, que é o Plano de Ação e Aplicação, ele deve ser construído com base nas informações que nós colocamos ali no plano de ação. Então, por isso a importância de que eu pudesse apresentar esse plano de ação para vocês, que também, quando foi alimentado no sistema, não foi por mim, porque faz 3 semanas que eu assumi, foi pela Juliana, que estava junto com o Fabiano, que no momento ele estava respondendo pelas 2 secretarias, Cultura e Turismo. Mas vou seguir tentando, assim que o sinal se restabelecer, eu apresento para vocês. Então, está aberto. Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Não sei se vocês também, enquanto conselho, têm alguma sugestão. Uma das sugestões do presidente foi que nós fizéssemos, para começar,
o pronunciamento de quem participou o ano passado, que pudesse fazer a sua colocação entre qual ponto positivo e qual ponto negativo, ou quais pontos positivos e quais negativos observaram nos trâmites de tudo que aconteceu o ano passado, e que a gente pudesse pontuar isto, né? Deixar isso anotado, para que o que foi bom prossiga e o que ficou ainda possível de melhorar se faça a melhoria dentro do que for possível para a gente poder fazer. Então, ele pediu aqui sobre isso, que a gente pudesse começar fazendo essa pontuação de quem participou o ano passado. Sim, tem um microfone. Uhum. Boa noite, eu sou a Luísa. Participei com alguns grupos e também auxiliando alguns outros na parte da produção. De pontos positivos, acredito que o mais válido foi justamente ter colocado em prática aquilo que é a demanda da existência do edital e de todos os programas, que é justamente a participação coletiva e assim dialógica e democrática, onde foi construído todo o edital, respeitando todos que estavam presentes e as colaborações, e todas elas sempre, claro, respeitando o rito, porque tem um rito, né? A forma de suceder, né, a questão. A parte que me chamou a atenção, que eu gostei particularmente, e que eu espero que se mantenha, são os gastos dos 5% na questão da prefeitura estar colocando para dar esse suporte na elaboração, por exemplo, do pagamento dos parecistas, por exemplo. Isso foi muito válido, porque não é todo momento que nós participamos de editais onde tu tens, além da banca responsável, do comitê responsável, né, que aqui seria pelo conselho e todos os entes, também nós termos a avaliação de 3 pessoas, né, que são da área cultural, diversificado, para justamente contemplar a diversidade que nós temos aqui na cidade, e justamente ter os parâmetros, né, que são os critérios bem claros, né? Então, cada um deles, pelos parecistas, é pontuado, e aí, então, faz a soma e a divisão por 3, e todos nós sabemos, então, como estamos sendo avaliados e podendo, então, fazer qualquer recurso com base, né, nesse trâmite todo. Acho que não teve nenhuma, eu não sei, mas não teve nenhum pedido e coisa, porque ele foi feito justamente com todo mundo participando, então os critérios, tudo isso foi debatido, então é uma lista de critérios que foi estabelecido pelas próprias pessoas participando, para justamente parecer o mais adequado para todos os agentes culturais, que são bastante diversos, e a pontuação, então, com esses critérios sendo publicizados, todo mundo sabendo, e por pessoas que também são da área da cultura e que, então, entendem. Então, acho que isso é uma coisa muito válida, porque não é, de certa forma, uma obrigatoriedade, né? Mas é um caminho que se optou por justamente ele tentar ser o mais saudável dentro dos ritos da gestão pública, né? Então, esse é um elemento que... E, além de, claro, todo o trâmite foi respeitado e todo mundo foi ouvido e teve a participação. Espero que esse ano também todos nós possamos conversar, debater e fazer um bom edital, e com a maior parte das pessoas podendo participar. Era isso. Obrigada. Então, com a palavra, gente, todos os que participaram no ano passado podem se pronunciar agora. Nós estamos tentando abrir o link aqui que informa a alteração da data, mas não quer abrir.
Tentei já de tudo que foi jeito, não acho, mas sei o que é. Uhum. Mas amanhã eu tento ligar também para me informar e daí passo para vocês para colocar. Conseguiu abrir? Não, mas eu sei de cor, eu tinha até tentado imprimir, eu acho. Não, pois é isso que eu disse, me passou de imprimir. Não, e foi? Não. E foi para 30, tu não viste? Uhum. Foi bom? Foi para 30 de agosto, que eu me lembro que alteraram. Foi publicado isso, não teve a... Eu não estou conseguindo abrir. Bom, independente da data, então, né, que depois vai acontecer, vamos adiante, Isso, tá? vamos seguir. Acho que nós montarmos aqui uma próxima data, um próximo momento, até vai depender do quanto a gente produzir já hoje, né? Acho que isso faz toda a diferença. Então, vamos ao que interessa. Mais alguém gostaria de se manifestar com relação ao ano passado? Pontos positivos, negativos? Senão a gente dá andamento, né? Vamos seguir? Então, ano passado, o recurso, na sua totalidade, excetuando os 5% que a gente tem que deixar destinado, que eu também não me oponho, acredito que, né, que todos vocês são de acordo, que a gente mantenha, né, da mesma maneira. Não sei se vocês têm alguma proposta, vamos destinar novamente, né, para ações, para o fomento mesmo à cultura. Eu tenho algumas dúvidas, a gente pode começar, de fato, saber quanto foi, quanto está, quanto será a verba para este ano. Quais são os números que nós vamos começar a pensar? Acho que, pelo menos para mim, assim, acho que fica mais claro se eu tiver uma definição. Sim. Claro que a gente sabe que terão os juros, terão essa coisa toda, mas a partir de quanto, né? Sim, infelizmente eu não estou conseguindo abrir o plano, porque aqui já vem o valor, né, exato para vocês. O último momento que eu consegui olhar estava em 191 mil. Depois, conforme for passando o tempo, vem o juro, né? É 700... Vamos ver se eu consigo abrir aqui pelo celular, para passar certinho para vocês o valor. Tá, 191 mil é o que veio para a encruzilhada. Ele é 700... O valor total é 700 e poucos reais divididos, né, pelos anos que que vai ser, né, que é até 2028, no caso, dava 191. Mas eu acredito que eu consigo abrir aqui no celular e já passo certinho para vocês o valor. Ele não abre de jeito nenhum o link. Isso, depois com juros ficou em 193, a mesma coisa do ano passado. 191, já deu uns jurinhos ali e veio para 193. Ele não quer, internet nem a minha aqui não abre. Nem a do telefone.
Isso, mas é em torno de 191 mil, a mesma coisa do ano passado. Uhum. Aí tira 9.550. Isso, que daí vai para a contratação da produtora. Então, a gente fica em torno de 185 mil para a gente trabalhar. Ele tinha do ano passado fez 185.416,82. Isso. Uhum. E 9.760, então, que foi para a contratação da produtora. Que é mais ou menos uma ideia, só para a gente trabalhar. Isso, o ano passado foi contratada uma produtora, né? A Estrelarte, não foi? Não. Mas aí então essa produtora tem que pagar os pareceristas. Tá, mas daí aqui isso é o nome da Estrelarte? Sim, mas Como aí que foi, tem, então? Tem que contratar os pareceristas dentro desses 9 mil e poucos. Sim, sim. Aham, que foi a Maria, o Mário e o Rodrigo. É como uma agência, vamos supor, uma agência de publicidade. Sim. Entre eles tem os de parecistas, que geralmente fazem cursos de formação e já trabalham no ramo. Como eu faço no E falar no microfone para ficar gravado. a questão que coloquei é que é como uma agência de publicidade onde tu tem vários profissionais, né? E aí então tu pede o serviço, eles contratam, pede. E eles geralmente, assim, do que eu posto, do que eu acompanho, eles têm cursos. Você vem pra cima e o meio. Ah, tá bom. Tá, Eu não vou repetir, tá? Se é a terceira vez, a gente não repete. Desculpem quem está nos assistindo. Mas são pessoas que têm essa formação com cursos de formação específicos para estarem na parte de parecistas. Por isso que eu sempre achei muito válido e que, claro, não precisa, vamos supor, a mesma produtora, mas uma prestadora de serviços que tenha aí esse trâmite, né, de ser pessoas que são parecistas, ainda mais que não são só parecistas que vêm à Encruzilhada do Sul. Eles trabalham no Brasil, assim, né, porque dependendo eles podem fazer de maneira online, acompanhando, porque tem às vezes outras formas, como entrevistas, mas eu acho muito válido, porque até eu, não, antes de participar aqui na cidade, achava que era, desculpa aqui, qualquer agente cultural, né, enfim, porque estaria válido, né? Mas eles têm, então, esse know-how dessa formação, porque justamente é um trâmite que tem um edital e que tem que ser explicado por que é que foi dado aquela nota, por que é que dá todas as explicações. Não é só uma questão de gosto, né? Então, por isso que é uma questão profissional mesmo. Então, era só isso. Desculpa. Não, eu concordo contigo. Com certeza a gente tem que contratar pessoas que tenham know-how, que tenham conhecimento, até para que depois tenham respaldo, né, o porquê daquela avaliação. Eu só citei a produtora porque os documentos da última que eu tenho e que está de acesso livre consta o nome de uma produtora, Estrelarte Comunicação e Eventos Produtora. Foi por isso que eu citei, mas com certeza será contratado, né, os profissionais. Isso mesmo.
Então, 5%, estamos todos de acordo, né? Que vamos contratar os... Então, e o restante do valor? Como eu disse para vocês, o ano passado foi distribuído em torno de 185.475, mas esse é um valor que vai ser mais ou menos o que a gente vai trabalhar esse ano também. No próximo encontro a gente já traz o valor certinho para passar para vocês. Então, ano passado foi feito o chamamento, né, com edital para fomento de projetos culturais nas áreas de literatura, dança, música, audiovisual, artes plásticas, artes cênicas e artesanato. Mantemos. Vocês têm alguma outra ideia, alguma outra sugestão? Não sei da experiência de vocês também no ano passado, se querem mudar alguma coisa para este ano. Pelo carnaval, eu acho que tem que aumentar. Para aumentar, tem que Diminuir. o projeto aprovado. Ou então fazer por eixos, mas aí vão ter que ser debatidos aí, então, né? Cada eixo tem valores diferentes, por exemplo. É que não se sabe também quanto... Luísa! Não, não é isso. O microfone. A gente fez a previsão de 27. 27. A gente fez uma previsão de 27 e não teve 27, né? Isso, 24, eu acho. 24. Para aumentar o valor de cada um, diminuir o projeto. Isso é que eu estava tentando me recordar. Se todas as áreas aqui, das quais nós elencamos o ano passado, todas elas tiveram concorrentes. E eu lembro que teve menor número. Só que uma das coisas também, me parece, que nós colocamos 2 projetos, né? Que cada um poderia colocar 2 projetos, mas que com um de prioridade, para ser avaliado prioritariamente. E talvez a gente não precisasse fazer desta forma este ano. É só uma ideia, nós temos que pensar sobre isso, né? Eu mesmo não tenho como dizer se eu não parar para raciocinar, porque senão tu acaba escrevendo e citando, e depois tu te apaixona por cada um deles, e depois tu tem que optar qual deles é que vai precisar ser avaliado. E aí talvez a gente consiga chegar à quantidade esperada dos projetos e não ficar aquém. Cuidado, Giovana, com a concentração de renda. Senão uma determinada produtora ou produtor pode pegar 4, 5 projetos, enquanto outros não pegam nenhum. E eu acho que a possibilidade é diversificar mais, é que mais pessoas peguem o valor. Embora seja um valor menor, como foi o do ano passado, mas todo mundo teve a oportunidade de pegar um pouco. Por menos que seja, né? Então, primeiro, eu acho que a gente começa a saber se nós vamos manter todas essas áreas, né? Lembra que a gente teve até uma situação sobre a gastronomia e que nós achamos no momento que não era sem pertencimento, né? Porque não tínhamos e tal. Então, assim como nós também elencamos estas o ano passado, nós podemos alterar estas áreas esse ano, né? Aumentar, diminuir, sei lá. E daqui eu deixei ligado o tempo todo. Não, a banda é muito isso, depois se... Por isso, porque não está abrindo nada. Pode deixar ele ligado, né? Constrangedor, porque tudo está aqui no telefone. Eu ia colocar que o ano passado eu tinha colocado a discussão, inclusive sobre nós discutirmos sobre os eixos, né? Para nós tentarmos, entre todos que estão participando, de repente diversificar os eixos, né? E talvez nós tenhamos ainda tempo para pensar sobre. Só que aí eu também vou colocar o mesmo que a Giovana. Ao mesmo tempo que eu estou colocando aqui para a gente pensar sobre, né, os eixos, poder, de repente, adequá-los, podemos ver outras formas até de inclusão, né, de outros temas dentro deles,
é necessário pensar, né? Nesse momento eu não teria uma proposta, só colocaria a questão para ser pensado por todos aqui, para quem sabe a gente pode ser uma forma também, né? E a parte, bom, por quê? Quando nós colocamos, por exemplo, cultura, né, alguma coisa com eixo mais amplo, tu pode colocar, por exemplo, a parte de gastronomia, tu pode colocar vários itens, porque eles não deixam de ser a expressão cultural de um costume, de um fazer, mesmo popular, ou mais solidificado, ou mais tradicional, ou coisa assim, né? Então, ele flexibiliza para que outras práticas, que talvez as pessoas não identificariam no primeiro momento como sendo da cultura, mas que nós possamos trazer, né, eles a participar, porque justamente esse projeto ele não é de uma fomentação onde tu vai resolver como um agente cultural. Ele é bastante para tu impulsionar aqueles que estão, vamos dizer, à margem de não estar sendo colocada na visão, né, da luz para eles, né, para o fazer deles no município, né? Então, porque às vezes, quando tu vai pegar uma verba mais organizada, e por isso quem é mais organizado acaba tendo, por exemplo, um portfólio muito mais bem organizado, de participações, etc., e que já tem outros meios de conseguir verbas, né? Agora, para quem nunca participou, nunca se colocou num processo desses, é só um processo mesmo que é de política pública para incluir. Que aí, quem sabe, né, ao longo dos anos, consegue também acessar outras linhas de financiamento, né, da arte, né. Essa foi uma pergunta, porque a primeira parte que tem aqui, num guia prático que tem aí na internet para todos nós vermos, quem quiser ver, o cadastro sobre o cadastro do plano de ação lá na Transfere Gov. Essa foi a minha pergunta. Quem é o executor? Quem é que vai preencher? Né? Quem é que vai acessar os dados lá na plataforma? Essa foi a minha pergunta aqui à secretária. Giovana, quem cadastrou o plano, como eu disse para vocês, foi a Juliana, que na época, então, o Fabiano estava respondendo, e a Juliana assessora as duas secretarias. Como foi alterado o nosso prazo, está confirmado, vai até 31 de agosto, então agora tem tempo de fazer a transferência ou enviar minha portaria para que a gente possa, então, me cadastrar. E já no dia 31 de agosto eu já consigo colocar as informações com os meus dados. Não vai mais ser necessário usar os dados da Juliana, porque a gente vai ter tempo hábil para isso. Tanto para que eu possa responder e ficar responsável, como para que a gente possa também ampliar a nossa discussão e, se for necessário, fazer mais reuniões mais oitivas. E o CNPJ em que pé tá? Ah, sim, uma ótima notícia. Nosso CNPJ, então, já acredito que essa semana a gente já vai conseguir estar com ele certinho. O Luciano, que é funcionário ali da prefeitura, do setor de contabilidade, então está encaminhando o nosso CNPJ. Eu estive lá na Receita. Eles pediram, nós encaminhamos a minha portaria, só que a minha portaria saiu sem o número do meu documento, então eles pediram para que fosse refeita a portaria constando o número do meu CNPJ. A gente já fez a alteração e já encaminhou para a Receita. Então, eu acredito que essa semana a gente já consiga resolver o CNPJ. Então, seguindo aqui a sugestão da nossa colega da Luísa, como vai ampliar também o nosso prazo para mais encontros,
ela sugeriu que nós pudéssemos conversar um pouco mais sobre os eixos, né? O que vocês acham? A gente faz alonga os nossos encontros para que a gente possa esmiuçar um pouco mais e assim então ter a oportunidade de ver se há necessidade de manter, de alterar, daqui um pouco de diminuir, como, né, o Wendler colocou, aumentar um pouco mais o valor, mas aí a gente tem que diminuir também as categorias. Estamos aqui para construir juntos e precisamos então da sugestão de vocês para que a gente possa ir construindo os nossos próximos encontros. Eu coloquei essa situação sobre os eixos, né? Se nós ficaríamos com esses mesmos do ano passado, das áreas da literatura, dança, música, audiovisual, artes plásticas, artes cênicas e artesanato. Essas são as pontuadas do ano passado. Essa foi uma das questões aqui já colocadas e a gente tem que falar sobre isto e se posicionar sobre isso para ter uma definição. Só que antes disso ainda, também, estas eram as áreas porque nós nos colocamos a definição que todo recurso, todo o resto do resto é uma palavra feia, 95% do restante do valor total seria para fomento cultural, tá? Então, aí também acho que precisamos começar por aí, talvez, se nós vamos fazer e continuar desta forma, tá? O restante do valor através de fomento. E o que significa esse fomento? De repente, dá para a gente falar um pouco para que todo mundo tenha uma ideia bem clara do que significa e o que acontece se a gente disser, não, vamos colocar como fomento. São ideias, desculpa estar falando assim, mas estou querendo instigar vocês à participação, tá, gente? Só essa a intenção. Então, a elaboração no nosso plano de aplicação dos recursos, eu tenho ele impresso, não sei se alguém gostaria também de dar uma olhada, para ver, além do fomento, quais são as outras áreas que a gente pode também destinar à utilização do recurso. Uhum. Isso. Uhum. Quem quiser olhar aí no celular também. O plano de ação cadastrado, o que ele diz? Ele diz lá que é para fomento, para quem é? Ele fala que é para fomento. É? Uhum. Bom, se o plano de ação cadastrado diz que é para fomento, nós temos que aplicar em fomento. Eu gostaria de apresentar ele agora para vocês, mas eu não estou conseguindo. Mas ele, quando foi cadastrado, ele foi cadastrado para fomento. Em questão dos eixos, desculpa interromper, em questão dos eixos, será que a gente tem todos esses aqui presentes hoje? Isso aí é outra avaliação que a gente precisa fazer, porque daqui a pouco a gente bota um eixo a mais e ele não se faz presente, a gente está perdendo de diminuir, aumentar o recurso, né? Então, acho que o principal agora é isso, a gente ver quais os eixos que estão presentes. Todos eles foram contemplados na última? Todos? Todos os eixos, todos foram contemplados. Eu Porque concordo a maior com... parte que eu vejo aqui, que eu sei pelo menos o carnaval, gaúcho, né? Tradicionalista. Tradicionalista. Artesão. Eu ia colocar, por exemplo, Teve a função de cinema, produção audiovisual, teve a questão de músicos, teve a questão de livros, teve questão de oficinas, teve questão de pintura, parte dos artistas nesse sentido, né? Os eixos, na real, o que eu coloco, por exemplo, assim, eu peguei e pesquisei aqui só para ter uma ideia. Os eixos, necessariamente, eles não estão ligados a ter ou menos ou mais dinheiro. O que era a minha análise por exemplo, quando tu coloca diversidade cultural e transversalidade, todos que escrevem, que são da música, que são de produção, que são lá do carnaval, que seja do tradicional, apontam algo desse fazer que seja, né, que promova esse eixo.
Identidade, patrimônio e memória. A mesma coisa. Quem faz música, quem produz o audiovisual, quem escreve o samba, o tradicional, todos eles podem ser contemplados. Essa é uma questão da discussão que eu coloquei, é que democratização do acesso à cultura e à participação social. Quer dizer, às vezes, tem lugares onde você pode colocar as oficinas acontecer e colocar como um parâmetro de que você está colocando para pessoas que talvez não teriam acesso àquilo, você está promovendo o acesso no determinado espaço. Pode ser de leitura, pode ser de música, pode ser de N coisas. A questão, por exemplo, de tu trazer a coisa inédita, né? Alguém que algumas expressões que são que não estavam contempladas, que o edital agora tem uma parte que justamente vai colocar que elas possam estar ali inseridas, que justamente essa inclusão de algo que não estava à luz, né, ali do mainstream, né, do que acontece. A outra questão, claro, aí tu me coloca, por exemplo, o que não teria? Economia criativa. Entende? A gente não tem um debate na nossa cultura, vamos dizer, sobre esse tema, né? Economia criativa, trabalho e renda. Esse é um eixo que, por exemplo, nós não teríamos, né, o porquê nós estarmos, talvez, nesse momento. Não estou dizendo, é muito válido. Eu gosto muito do eixo, só que não tenho porquê ficar defendendo que ele tem aqui. Nesse momento, entende? Eu acredito que não teria. Livro, leitura, literatura, né, cultura digital, formação artística e cultural, né, artes e linguagens digitais, patrimônio cultural e conhecimentos tradicionais, e assim vai. São vários, inúmeros. Como colocaste, nós temos que saber quem está participando, né, e como que podemos fazer com que esses eixos sejam inclusivos. Eles não necessariamente vão ter impacto no dinheiro. É mais uma questão da possibilidade de uma pessoa que esteja, de repente, no bairro, que nem sabe que está fazendo cultura. E, de repente, entende, se a gente consegue promover o debate, que ela, de repente, tem acesso, que, né, ela possa vir e, de repente, ou algum de nós conheça, né, e possa estar levando e possa estar incluindo, entende? Porque essa é a questão da promoção da cultura, desse edital, de tu estar justamente fomentando, exato. Mas ele não tem um impacto necessariamente na quantidade de verba. Isso vai ser discutido aí. Isso é outra. Uma coisa que eu gostaria de colocar é que nós temos que pensar. O Wendler falou assim, ó. O Maninho falou assim, para o carnaval precisa mais. Nós também precisamos mais, o tradicionalismo. Então eu acho assim, ó, a verba ser dividida igualmente para todos. Tá? Fazer os projetos num valor X, tá? Não, a gente não fazia aquilo que teve uma vez, que teve projetos muito mais altos, e o nosso, já vou dizer assim, os nossos do tradicionalismo, todos foram barrados porque não sobrou verba. Boa tarde, começo de noite para todos. Eu sou o Renan, nós somos aqui representando uma cidade independente. Para nós, essa nova diretoria, tudo é novidade, né, Jefferson? Mas é um prazer a gente estar participando aqui. E só pegando um pouquinho do gancho que a senhora falou ali, até também na questão do carnaval, eu acho que todo meio de cultura ele é tão importante tanto quanto um ou outro. A gente vê o nosso carnaval mesmo, a gente que é do carnaval, a gente que produz carnaval há muito tempo, a gente abrilhanta tanto a cidade quanto os CTGs nos representam fora daqui. Quando a gente sai fora daqui e o pessoal vem nos segue de fora, nos parabenizam, assim como a gente tem os pintores. E outra questão que até pegando o ganchinho da Luísa, que a gente vê tanta gurizada nova fazendo arte, tanto no trap, no rap, na música gospel, né? E, claro, que é muito difícil tu atrair todo mundo de uma vez só, que às vezes a pessoa, isso é difícil de conseguir, então eu não vou lá, né? Que a gente trabalhar futuramente, até é uma ideia para a secretária, que a gente começa a chamar esse pessoal, tanto nas igrejas quanto nos bairros, para chamar esse pessoal que faz arte mesmo, porque tudo é cultura em Encruzilhada. Se a gente for analisar, Encruzilhada tem um ramal imenso de cultura. Deus da dança, até
até a gente vê a gurizada produzindo música aí, cara, incrível. Incrível. Eu escrevo algumas coisas, eu vejo algumas ideias dos guris que, olha, eu me surpreendo com a criatividade da gurizada. Então, eu acho que daqui um pouco, até, então a ideia é fugindo do pleito aqui, mas da secretaria, daqui a pouco inventar uma ideia de chamar esse pessoal para conversar, para ver o que se faz necessário para essa gurizada mostrar mais a arte, para fomentar, para levar o município mais adiante. E até a questão dessa divisória de verbas, seria que primeiro a gente projetasse assim, ó, já que a gente quer fomentar mais a cultura, que a gente consiga ajudar todos os âmbitos igualmente, para que a gente cresça todo mundo junto, que não cresça só o carnaval e a música gaúcha, vou dizer assim, que também o artista plástico suba com a gente gente bota o nome da cidade lá em cima. É uma ideia de a gente construir, não pensando só, vou olhar só para o meu lado e o outro de que ele caminhe sozinho. Então, que a gente possa caminhar junto. Eu acho que no momento que a gente conseguir sair todo mundo aqui dá a mão e sair andando junto, quem ganha é o município. É isso aí que eu pensei. E todo mundo vai fazer um belo espetáculo. Primeira coisa, tem que abrir a cabeça, aprender a ter comprometimento. É esse o problema. O grande problema é esse. O pessoal aqui não tem comprometimento de nada. Por isso que eu acabo sempre brigando e puxando brasa para o meu assado. Porque a gente que faz carnaval, a gente tem o nosso compromisso. Somos organizados, digamos. Sabe? A gente se organiza. Assim como o tradicionalismo. Tem muita gente que eu conheço que faz... Porque tudo, tu respira cultura. Em cada esquina tem cultura. Tudo é cultura. Até o agro é cultura. Sabe? Então, o que está acontecendo? As pessoas não dão muita bola para isso. Às vezes tu tenta tirar. Às vezes a gente tenta tirar qualquer pessoa da rua para de alguma forma ajudar. Eles não querem se comprometer. Eles querem só na hora assim, tu vai me pagar quanto? Tu até acaba pagando, só que o que acaba acontecendo na hora que tu precisa da pessoa, ela não está lá. E às vezes é um baita de um artista. A gente ali no barracão tem situações imensas. Aí acaba o quê? Tu acaba te decepcionando, não indo mais atrás. Então eu defendo sempre essa questão assim, ó. Questão de verba, questão de repartir isso. O ano passado foi ótimo. Para mim tudo foi super bem feito, foi ponto positivo, tudo foi positivo. E que, na verdade, quem ficou para trás, tirando essa questão, né, Maria Tereza, que vocês não foram, que tem assim, tinha 27 projetos, 24. Não, esse nós conseguimos. Sim. Este tal de Blanc se conseguiu, foi na outra. Sim, e aí o que acaba acontecendo? As pessoas acabam não querendo se comprometer. E isso fica bem ruim para a gente que se mata trabalhando, que se compromete o ano todo. Esse é o meu pensamento, sabe? Exatamente, a gente não consegue ter uma renovação. E não é nem porque a gente não dá oportunidade para ter renovação, a gente sempre procura abrir, porque é maravilhoso encruzilhada. Para a encruzilhada, a gente mostrar o que é a nossa força dentro da cultura. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas que tem condições de fazer isso, eles não querem se comprometer. Eles começam e desistem. Então, por isso é bem que difícil, sabe? Eu vejo, Dite, e compactuo contigo, essa importância da gente ter muita clareza no que está escrito, porque o que ficar aí no papel é o que será. Assim mesmo agora, né? Ah, mas está aqui escrito. Poxa, então está escrito. Mesmo que não tenha sido a ideia, é o que está escrito. Acabou de acontecer isso. Por isso que eu disse ali, bom, então vai ser fomento. Nós nem vamos mais questionar sobre isso, porque já até foi cadastrado lá que seria para fomento e a gente não soube disso. Não chegou a vir até aqui. Mas tá, vamos continuar o barco, mas que fica aí todo mundo sabedor que esse cadastro já foi feito sem nós chegarmos aqui e decidir se nós iríamos querer. Que bom que talvez todo mundo quisesse, mas tá lá. E o que é o tal do fomento, que é isso que eu tô querendo. Tem muitas questões dentro do fomento. Nós tínhamos colocado, ano passado, realização de programas, projetos e ações visando a difusão de obras de caráter artístico e cultural. Né, Cuca? Neste aspecto, daí vinha os editais de se dar por concorrência de projetos, ampla concorrência de projetos. Então, o que tem que estar lá escrito, como nós vamos decidir para que isso seja da forma que a gente entenda aqui, que seja o melhor para todos.
Essa é a minha preocupação, né? Que todo mundo tenha clareza do que a gente está querendo determinar para ir para o papel. Dá licença. Boa tarde a todos, ou boa noite, né? Acho que está mais para boa noite, né? Meu nome é Fábio e eu estou aqui justamente representando as igrejas e eu concordo plenamente com o que o amigo falou, perdão, esqueci seu nome, Renan. E sabe, Renan, eu concordo plenamente contigo que a cultura ela está, né, em cada canto dessa cidade, né, desse estado, dessa nação, né? Tudo que nós respiramos cultura, como a senhora disse, né? Mas concordo também com o que foi falado com relação a conversar um pouco mais e ampliar aí, não definir algumas metas ainda, porque o que acontece? Essa é a segunda reunião que eu estou participando. Para mim também tudo é novo aqui, não tenho experiência nenhuma nessa questão, mas eu acho de suma importância a participação da sociedade nisso, e eu me coloco aqui também, não só representante das igrejas, mas como sociedade, né? Sou novo na cidade, quer dizer, já estou aqui há 5 anos, já me considero encruzilhadense, sou natural de Pelotas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, dentro das igrejas, nós temos lá escritores, nós temos músicos, compositores, nós temos artistas em várias áreas, né? E nós temos teatro, nós temos coral, nós temos uma série de coisas, mas nós estamos trabalhando na elaboração de um projeto. Então, para mim, ficaria muito difícil aqui votar em algo, porque nós, sinceramente, hoje, ainda não temos elaborado um projeto, estamos trabalhando nisso. E até a ideia principal aqui era defender algumas datas, né? Como, por exemplo, a Marcha para Jesus, que vai sair dia 19, com a estrutura que a Prefeitura vai ceder. E depois temos a Semana da Bíblia e outras coisas mais que até está no calendário da cidade. Mas nós não temos um projeto específico cultural e estamos trabalhando nisso, né? Alguma coisa que nós pudéssemos alavancar justamente essas questões mais específicas dentro das áreas das artes, né, do entretenimento, e poder, então, assim, poder apresentar um projeto. Mas acredito que até, de repente, até a próxima reunião, nós já tenhamos algo mais elaborado para poder, então, apresentar aqui. Então, no meu parecer, eu acho que nós teríamos que conversar um pouco mais nesta questão de acertar os, como se diz? Esqueci. Vocês falaram, eixos, isso, obrigado. Os eixos, né? Para até poder, então, nos encaixarmos dentro de um destes, né? Era só dar o parecer aí. Queria falar? Não. O pastor Fábio falou uma coisa bem interessante, e como eu sou representante das igrejas também, somos nós dois, na verdade, e eu sinto bem isso aí que o pastor Fábio falou, mas eu fiquei pensando assim, cultura é produzir algo. As igrejas estão produzindo famílias estruturadas, as igrejas estão tirando pessoas das drogas, e as igrejas estão trabalhando para isso. Não é mesmo, pastor Fábio? Você não concorda comigo? Então, como é que a gente pode fomentar isso? Ou não há interesse em fomentar isso? Eu acho que, como ele falou, para a gente participar, a gente precisa de mais clareza quanto aos projetos, quanto a efetivamente
porque na realidade as igrejas fazem, mas elas não têm assim, como é que eu vou dizer, experiência com essas enfim, com essas áreas, né? Então eu concordo plenamente com o pastor Fábio. Nós temos que clarear os eixos. Só para contribuir, o que eu vejo aqui assim, ó, nem é uma questão de eixos, né? Eu acho assim, ó, por exemplo, assim, a questão das igrejas que foi levantada agora aqui. As igrejas podem se enquadrar, como o Fábio ali falou, né? No teatro, né? Se houver fomento para o teatro, na música, na dança, no coral. O coral faz parte da música, né? Então, quer dizer, não é questão nem de eixo, como disse a Luísa, nós não vamos aqui discutir eixo. Agora, se está lá escrito que é fomento, nós só vamos ter que definir as áreas. As igrejas, por exemplo, se encaixam em qualquer daquelas áreas. Qualquer projeto que tu faça, que tenha a música, que tenha a dança, ou que tenha coral, tu vai estar enquadrado. Tu vai estar enquadrado ali. Aí tu tem que elaborar um projeto em cima daquilo ali, né? Por exemplo, assim, eu não vejo assim, o que por exemplo, assim, vocês pretendem fazer que não vai estar ali dentro, né? Dentro das artes. Se vão pintar, como a senhora falou lá, tira o pessoal da rua, tira das drogas, inclui a periferia. Ok, perfeito, é o que a gente quer. Mas a gente vai incluir ele, vai tirar ele de lá como? De que maneira? Através da música, através da pintura, através da literatura, entendeu? Qualquer tipo de arte, das artes plásticas, do audiovisual. É isso que aqui que a gente tem que fazer. Como a Dite falou ali, vamos incluir eles no carnaval, vamos abrir para eles. O que muito a gente faz aqui, né? Que as pessoas não sabem aqui. As escolas aqui dão tudo para as pessoas desfilar, né? As pessoas acham assim, eu pago a minha fantasia, vou lá. Poucos são aqueles que pagam as suas fantasias para desfilar no dia. As escolas dão tudo, né? Então, assim, e tem gente que jamais teria condições de entrar, falando assim, genérico no carnaval, teria condições de estar na avenida, porque não teria condições de pagar uma fantasia, mas a escola dá. Né? Então, assim, o que eu vejo assim, é que as pessoas não podem ter esse medo, não podem ter esse temor, né, de elaborar um projeto, né, por mais simples que seja. Ninguém aqui no município aqui, vai estar cobrando assim, um grande portfólio. Não, a gente quer, mas só que as pessoas tenham um pouquinho de know-how daquilo que fazem. Por exemplo, assim, eu sempre falo, o Vanderlei, né, é um artista plástico de mão cheia. Alguém conhecia ele aqui há 3 anos atrás? Poucas são as pessoas, não enchem a mão que conhecia ele, né? Porque foi aberta a possibilidade, a Luísa trouxe ele para nós, fez um projeto para ele e ele foi contemplado. Porque o portfólio, qual é o portfólio dele? Ele não tinha matéria em jornal, matéria em rede social, não, mas ele apresentou o trabalho dele, ele trouxe o trabalho dele, ele fez uma mini exposição, assim, uma pré-estreia, como se diz, dos trabalhos dele, e mostrou para a gente olhar e para ver o quão potencial ele tem. E assim vários têm aí, né? Então, assim, essa questão das igrejas vai se enquadrar perfeitamente em qualquer das áreas, né? E como dizer, é cultura. Eu acho que a dúvida maior deles era como exercer o plano de trabalho. Eu acho que era isso. Não, na realidade, eu compreendi, né? Eu compreendi e foi exatamente isso que eu disse. Nós estamos elaborando uma forma de apresentar isso como um projeto, né? Projeto cultural, seja ele de dança, seja ele de teatro, nós vamos elaborar isso aí. Agora, na realidade, eu acho que foi uma confusão que eu fiz com relação à nomenclatura, né? Mas eu entendi claramente. É Cuca, né? Isso. Eu entendi claramente o que tu explanou, foi justamente isso, que nós precisamos ter um projeto elaborado, porque qual é a intenção? A intenção é trazer a cultura, né, e levantar, né, os artistas. E outra coisa, trazer uma integração dentro do meio, porque infelizmente muitas vezes as pessoas têm esses artistas, essas pessoas que expressam a cultura,
dentro de um espaço fechado. Entende? Fica dentro de igreja A ou B. Né? Então, se nós tivermos um projeto, aquilo é apresentado para a cidade. Então, há uma maior integração. Né? Essa é a nossa ideia. Né? E depois ir ampliando isso e aumentando isso. Pastor, eu gostaria só de lhe dizer que a sua contribuição que o senhor está trazendo é muito importante para o nosso município. Esse trabalho que o senhor pretende realizar é maravilhoso para o nosso município. O nosso município está carente, né, de ver o trabalho que vocês fazem dentro da igreja na rua, né, ou uma banda tocando em cada ponto da cidade, qualquer coisa. Então, o senhor está de parabéns, o pessoal todo aí. E não só de igreja A, igreja B, né, que nem o senhor estava falando, é tentar agregar para que esse trabalho que o senhor está fazendo hoje e amanhã a outra igreja faça, o senhor também possa estar apoiando. Então, parabéns a vocês. E quem participa, né? E urgentemente a cultura está precisando disso daí. Parabéns, pastor. Então, nós mantemos as áreas que nós tínhamos o ano passado, gente. O artesanato, música, dança, cultura popular, artes cênicas, literatura, audiovisual e artes plásticas. E aí nós tínhamos também a área rural, territórios e periféricas. O que quer fazer com a área? Não. Eu não quero, eu quero deixar eles bem quietinhos lá, enquadrar dentro deles. O território tem que se enquadrar aí dentro. É Os isso. quilombolas querem fazer projeto, ok? Sim. Os Os quilombolas querem fazer projeto, ok, é que nem a função das igrejas. Se enquadrem dentro do fomento das linhas que vão trabalhar. Querem acrescentar mais alguma especialidade ali dentro das que foi citada, ok, né? Eu acho que naquele ali a gente abrangeu quase todas as nossas aqui. Não ficou de fora, talvez, a gastronomia, né? Ficou de fora. Mas a gente também, se parar para pensar, é dos saberes e fazeres, né? Que é a cultura, mas também quem tem, assim, projetos para fazer sobre gastronomia. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Tem que dar oportunidade? Tem. Mas aí terá... Nós temos que prever depois do edital, nós podemos incluir gastronomia, mas nós temos que prever lá no edital depois que, se não houver projetos na área da gastronomia, esse recurso tem que ser distribuído igualitariamente, né? Entendeu? Tem que ficar bem amarrado essa coisa assim para não haver devolução de recursos. A gente entendeu? Porque a gente tem que... devolver recursos, sempre se vai devolver um saldinho lá, alguma coisa, porque não tem como, lá o rendimento que ficou lá no último mês, não tem como tu pegar, não tem como distribuir. Mas então, pegar o máximo possível e devolver, entendeu? O mínimo. Se der para zerar, zera. É muito difícil zerar, porque o Jader mesmo sabe aqui que trabalha na tesouraria da prefeitura, que controla aquelas contas, as aplicações, aquelas diárias, né? Então, assim, o saldo é um hoje, amanhã é outro. Se tu fizer a aplicação, o pagamento dos recursos hoje, já tem juro de hoje para amanhã. Então, vai sobrar aquele saldinho do juro para amanhã. Então, matar 0 a 0 lá, muito difícil. Muito difícil. Né? Então, o que eu acho, assim, ó, se aquelas áreas que foram do ano passado, estão bem, se quiserem incluir mais alguma, como foi dito assim, ó, querem pensar, querem falar para uma próxima reunião, trazer para a gente acrescentar, ótimo, para a gente discutir, olha, vale a pena, não vale a pena, tranquilo. Né? Eu acho, assim, eu como agente cultural, quanto mais, melhor.
tem mais experiência. Aqui coloca, por exemplo, a questão dos fomentos, né? Tipo, eu primeiro não vou colocar aqui que é a questão que aconteceu lá alguns anos atrás de pandemia, né? Não temos, mas chamamentos públicos para a seleção de projetos culturais, que basicamente não distam do que acontece, linhas de crédito, prêmios, incentivo à produção cultural. Bom, isso tudo pensando que são agentes culturais que fazem, né, gente? Tipo assim, tu vai fazer a premiação, os agentes, né, não é fomento à cultura, como colocaste. Posso pegar e colocar aqui, mas eu posso tirar um print e botar ali no grupo, mas me parece que a colocação feita até hoje, discutida e daqui do grupo, o fomento à cultura ela é mais diversa, podendo ser mais inclusiva. Porque aí tu prêmios, então tu vai só premiar. Né? Tipo assim, tá, né? Tipo, é legal, mas não acho que seja algo que, ao meu ver, Encruzilhada está muito mais carente de tu fomentar, incluir, diversificar, trazer à luz o que existe desse todo bojo que eu coloco como a DIT, que é maravilhosa terra, cheia de... Bom, eu vou deixar, porque assim, falei da palhinha, né, da função da exposição, e eu quero muito convidá-los já, porque eu acho que vai ser algo bem fantástico da nossa terra, né, o trabalho. Porque justamente deu para ver o quanto de centenárias coisas Encruzilhada vem produzindo e permanece através da tradição. Então, nesse sentido, eu defendo muito mais o fomento, porque é justamente a possibilidade maior de tu poder incluir o que já existe e trazer outros aspectos que, às vezes, nos fogem aos olhos no dia a dia, né? E que é normal, né? Ninguém sabe tudo, ninguém vê tudo dentro de uma cidade. E sobre a questão, eu não coloco a proposta os eixos nada atrapalham a questão da participação, seja da igreja, de qualquer grupo, né? Isso daqui eu acho até que eu coloco que isso é uma colocação, mas para uma discussão futura, sabe? Porque nós estamos gatinhando. Então, assim, às vezes a gente coloca para justamente acender, assim, pensar sobre, mas não exatamente já sair colocando, mudando, porque é uma questão estruturante do próprio conselho, né, que não é aqui o lugar para estar debatendo, mas, né, seria legal pensar, né, colocar o diferente também, né, por isso um espaço democrático participativo. Obrigada. Como a Giovana colocou anteriormente, e eu também no início da minha fala coloquei para vocês que o PAR deve ser construído com base com o que foi colocado já no nosso plano de ação. Como eu coloquei para vocês, quando eu cheguei, o plano de ação já havia sido preenchido, então agora a gente vai trabalhar em cima do que outros colegas já haviam preenchido. E o que ficou ali, então, estabelecido? Que o recurso vai ser distribuído para o fomento. Então, neste ano, nós vamos trabalhar desta forma. Para o próximo, então, a gente vai abrir essa discussão, porque há outras possibilidades, não somente o fomento. E eu acho que é importante, dentro, então, do fomento, a gente falar o que cada eixo trabalha. Literatura, o que está elencado na literatura? Eu acho que isso, sim, é importante a gente trazer para conhecimento, né, geral. Não sei se a Giovana quer fazer a leitura. Esses aqui, posso dar. Aqui tem um dos nossos eixos lá, artes visuais. Artes visuais. Incorpora pintura, desenho, escultura, fotografia, artes digitais, entre outras formas de expressão visual. Alguém quer discutir? Não. Artes cênicas, que também é um dos eixos lá, das áreas. Teatro, dança, circo, ópera e outras formas de espetáculos
performáticos. Só que nós retiramos e colocamos dança como um dos eixos, uma das áreas. Só a dança. Artesanato. O artesanato. Produção de objetos utilitários e decorativos, utilizando técnicas tradicionais e matérias-primas diversas. É um campo bem amplo, né? Música. Composição, execução e apreciação de diferentes estilos musicais. Diferentes estilos musicais. Falasse aquela hora, né? Bem amplo também. Literatura. Eu estou lendo assim, se alguém quiser se pronunciar, me interrompa. Literatura. Escrita e leitura de obras literárias, incluindo poesia, romance, conto e outras formas de expressão escrita. Também bem amplo. Audiovisual. Audiovisual. Cinema, televisão, vídeo e outras formas de produção de conteúdo que utilizam imagens e sons. Fica uma dúvida aí sobre isso, né? É bem amplo também. Outras formas de conteúdo, bem interessante. Dentro das nossas aqui, cultura popular. Manifestações culturais tradicionais, como folclore, festas populares, artesanato local, música e danças tradicionais. Aí entra também, faz um repasse entre elas. Acho que é importante essa distribuição, porque dá mais acesso a fazer o projeto, né? Porque tu pode colocar, pelo meu entendimento, tu consegue, por exemplo, lá, danças tradicionais, vamos supor. Eu posso fazer um projeto e colocar lá na cultura popular e posso colocar dentro da área de dança? Seria isso? É uma pergunta. Tem essa opção. Tem essa opção. Acho que ele pode concorrer nas duas. E daí uma questão da imagem e som. As artes plásticas, elas justamente estão num plano sensitivo de uma forma mais única cada uma. Quando tu coloca a questão aqui, tu tem a imagem e o som, os dois juntos. Por isso a questão do audiovisual. Então, é por isso uma categorização. As artes plásticas de um lado, né, e a parte que tu tem a imagem, mas imagens são juntos. Aí então, peço que os guris, né, mas é uma categorização do que seria, então, a questão do audiovisual. Se tu vai fazer só o áudio, tu está cantando. Né? Se tu vai só o olho, né, a parte plástica. Se tu junta as duas, a imagem e som, os dois juntos, é o que a gente vê na TV. Então, basicamente, é só uma questão categórica. Não é que a pessoa vai poder participar na imagem, ou, tipo, na parte de artes plásticas e na parte tipo de som. É as duas juntas. Então, isso é o audiovisual, as duas juntas. Está bem determinado. Que artes plásticas não tem dividido, e nós temos ela dividida aqui. E na cultura popular, que nós temos aqui a cultura popular, que tem essa que eu citei, também se refere à cultura urbana também. É, né? Que aí a questão é que a parte, talvez, que eu me coloquei sempre com a questão de questionar esses eixos, eu acredito que não tanto quanto os títulos, mas as descrições, porque cultura popular, né, ela é bem ampla para a gente conseguir descrever como ela acontece. Isso é porque a gente aqui, ela acontece dessa forma. Se tu deixar cultura popular no seu todo e colocar de uma conceituação genérica do que se trata sobre a cultura popular, ela com certeza pode entrar dança, pode entrar pintura, porque aí eu vou colocar no edital, cultura popular, ou expressões da cultura popular. Pode ser um prato típico que eu esteja colocando, que não é mais comum, mas que já foi comum, por exemplo, lá na fazenda. Ele já foi um prato popular. Todo mundo comia ele. Só que ninguém mais come. Tu tens uma receita, inclusive, de coisa.
Aí, daqui a pouco, por exemplo, a música de reis, ela tem só pela oralidade. Então, daqui a pouco, como eu posso querer fazer uma gravação dessa música? Então, ela entra no cultura popular. E aí nós entramos que tem, entende? É esse fazer. Então, por exemplo, por isso que eu coloquei aqui que o eixo em si, ele não delimita. Né? Só que eu gostaria que ele fosse justamente uma explicação conceitual genérica, porque se tu vai pintar e eu vou pintar coisas que sejam relacionadas a pratos que já existiram no nosso dia a dia, eu não preciso que tenha um eixo da gastronomia, eu posso botar na cultura popular. Nas artes plásticas, e aí também entra como cultura urbana, se for para a linha do Mas grafite. aí eu vou te colocar como uma pessoa que trabalha com o pessoal das artes plásticas. Quando tu vai expor um quadro, aquilo tem que fazer um sentido, tem que contar uma história. Não é um quadro bonito só para ver. Então, ele tem que estar tematizado alguma coisa. E aí eu vou usar a gastronomia, que é uma cultura popular. Ele pinta, mas o que vai estar tematizado na pintura, que ele vai estar criando como é que se diz, um artista, uma parte como inspirado, né, nesse fazer. Então, por exemplo, ao meu ver, ele está muito mais na cultura popular, e por isso os eixos mais genéricos, do que necessariamente alguém que pinta. Porque aí eu vou colocar assim, o seguinte, as pessoas podem pintar lindas coisas, mas um artista expressa. Ele expressa algo. A tua letra, agora, ela tem que expressar, não pode ser uma letra só bonita. Não pode ser só um carro de carnaval bonito. Ele tem que expressar uma ideia. Então, quando a gente fala identidade, patrimônio, cultura popular, N coisas, porque isso que tu vai estar expressando, seja numa escultura, seja numa música, seja num quadro, seja onde for. E os pratos de comida se tornam, então, relevantes por conta de que eles carregam uma história das pessoas naquele prato. Essa é a relevância da parte da cultura. E são passados de gerações em gerações. E quando para, há a necessidade de tu fazer um resgate. Então, por exemplo, o resgate histórico, quando a gente fala, o resgate da cultura, é para justamente, pelo menos, a gente conhecer o que era de 100 anos, 200 anos atrás. Não o que nós vamos fazer, mas para a gente reconhecer que um dia a gente fez aqui, foi dessa forma, entende? Ou como existe, que era daquela forma, e como existe hoje, né, que vai mudando. Mas eu acho que isso é um debate para... Assim, aqui eu acho que não vai a gente poder dar profundidade, que no máximo, a gente tornar um pouco mais genérico a explicação, mas vai nos exigir bastante, não debate, essas questões mesmo de organizar, entende? De organizar, como a gente aqui está conversando, que, na verdade, é mais essa parte de organização, não que não esteja correto e nem que não tenha sido feito correto até agora. Seria até, vamos dizer, até um melhoramento, né? Um 2.0 turbo. A gente está falando de melhoramento da questão. A ideia era justamente para todo mundo ter a visão onde poderia se encaixar, né? Qual era o seu quadrado. Tá? São essas, nós alteramos, mudamos, adicionamos, retiramos, mantemos. Qual a opinião de todos para essa situação? Uma pergunta, no caso desses eixos, né? Até mesmo porque nós estamos, então, nesse processo de formação de um projeto, nós criaríamos, então, tipo um festival de música, um festival de teatro, né, uma exposição ou literária ou de arte. Então, eu tenho que saber como, justamente as diretrizes para criar o projeto. Então, dentro do que ela falou, eu acredito que se simplificar um pouquinho, facilita. Mas até, particularmente, eu acho que se pode ser desta forma, criar eventos, né, tipo assim, amplos, abrir esses eventos para que todos participem, como se fosse um festival, como se fosse um evento assim,
que trouxesse uma premiação, alguma coisa nesse sentido, até para incentivar o pessoal a enganjar nisso, né? Seria simples. No meu caso, assim, meu modo de ver, seria ou a música, ou as artes dentro da arte cênica, ou então literária, e criar um evento. Seria mais ou menos isso. Né? Basicamente seria isso. Porque... Por favor. Uma situação é o PAR, né, que é esse plano que nós estamos, a partir daqui, construindo. Outra daí são estabelecer os critérios que constarão dentro do edital. São... A grosso modo, tá? O que quer se estabelecer? Quer se estabelecer quais as áreas onde serão aplicados os recursos. Tá? O mais simplificado possível, como foi ali. Danças, tu botar culturas populares, aí cai no que a Luísa... Aí tu abre um leque, entanto que vai te confundir, tu não vai saber onde é que tu vai botar. Entendeu? Mas se eu disser dança para ti, tu sabe onde botar. Se eu falar em teatro, entendeu? Artes cênicas, tu sabe o que vai fazer. Né? Se eu botar dança, se eu botar música, entendeu? Música, tu pode botar um artista, um show musical. É música. Né? Tu está produzindo música, tu não precisa fazer um festival. Entendeu? Às vezes, tu pode ter uma peça teatral, vai apresentar lá na igreja e depois tu vai apresentar no centro, se tu quiser. Entendeu? Tu tá enquadrado. O que a gente está tentando fazer assim, é que fique o mais simples possível para as pessoas entenderem aonde se enquadrar. Né? Assim, por isso assim, a gente deixar, a Luísa tocou no ponto ali dos eixos, mas a gente assim, não falar em eixos, entendeu? Mas falar nas especificações diretas, na área direta, entendeu? Para as pessoas poderem se enquadrar. Vamos falar dos territórios, ok? Os terreiros, os quilombolas, os assentamentos, entendeu? Eles podem participar? Pode, desde que se enquadrem ali dentro. Eles vão estar incluídos, eles vão ter lá dentro do edital, porque lá é previsto cotas, eles vão ter cotas lá dentro para negros, para PCDs, entendeu? Vai ter cotas. É obrigado a ter as cotas. Então, as pessoas têm que se enquadrar. Então, assim, quanto mais simples for o linguajar que se usar ali, melhor para todo mundo. Para te enquadrar, porque tu vai ler, né? Desculpe, não é tu assim, mas entendeu? Assim, tu vai ler e vai dizer assim, eu posso me enquadrar aqui, isso aqui é dança. Né? Isso aqui é teatro. Né? Posso fazer para teatro? Posso fazer para dança? Posso fazer para música? Posso para promover leitura? Pode, literatura. Né? Pode escrever um livro? Pode. Né? Fazer interpretações bíblicas? Pode. Tudo pode. Tudo é cultura, tudo, entendeu? Por Entendi. Isso, assim, quanto mais simples se deixar o par, né? Se deixar o par, melhor para todo mundo. Então, melhor para quem vai administrar, né? Melhor para quem vai avaliar depois lá a produtora com seus pareceristas, entendeu? Porque eles vão entender, olha, isso aqui não se enquadra em nenhum daqui. Eu apresentei lá uma coisa que, né? Vamos supor assim, eu apresentei, não tem gastronomia. Aí eu apresentei, eu vou fazer a confecção de um prato culinário. Pô, não se enquadra em lugar nenhum aqui, está fora. Sim, entendi. Entendeu? Tem que estar bem claro, embora seja cultural, né? A gastronomia seja cultural, mas se ele não estiver dentro do par e dentro do edital, ele fica fora. Certo, muito obrigado pela explicação. Inclusive, ano passado nós fizemos uma semana de leitura bíblica na praça e foi muito legal, né? Lemos todo o Novo Testamento ali na praça. E agora estou falando, né? Nós podemos tanto fazer uma companhia de teatro e uma peça, ela apresentar em vários lugares, como nós podemos fazer um festival de teatro. Agora tu ampliou. Muito obrigado, essa é a ideia. Obrigado. Não necessariamente você tem que fazer um festival para poder te enquadrar. Não, por isso que a gente tem que conversar para acertar os pontos. Então, assim como o Cuca colocou aqui, essa nossa primeira oitiva aí, depois fica aberto aqui para a gente ver sobre a necessidade de outras, é justamente para isso, para que nós, neste primeiro momento, possamos definir. Essas vão ser as áreas, vai ser para o fomento. O valor eu passei atualizado aqui para as gurias, foi... 191.808.
Isto. É com 39 centavos. Isso, 191 mil, então, para a gente dividir, tira os 5%, que é obrigatório, né, que a gente tire. Sobra 182.200. Isso, então é esse o valor. Então, depois que a gente faz essa discussão, definimos, vão ser, então, essas áreas aqui que a gente vai... Daí a gente vai passar para eu vou incluir no sistema o par e depois, então, a gente se reúne novamente para que possamos, aqui, enquanto conselho, vocês, elaborar o edital. Aí, sim, a gente vai fazer outras discussões, o que vai constar ali dentro do edital. Renata, assim, até para ajudar o pessoal aqui, ó, tomando como base o ano passado que a gente fez, eu trouxe numa reunião um par mais ou menos, né, delimitado assim, do que foi tratado na primeira, e a gente ia lendo o que tem no par e modificando e alterando, isso fica, isso não fica, isso sai, vamos acrescentar, vamos tirar, vamos fazer coisas, entendeu? Porque aí sim, para a gente poder... Aí tu lê assim, ó, tu tem um par, o que está na reunião de hoje, tu coloca aí dentro. Tudo que tu te lembrar, tu coloca dentro do par. Né? E traz na próxima reunião e diz, o item tal, tá? Esse primeiro item ali, isso diz assim, então nós temos que fazer isso, tal. E aqui ele tá... O que a gente fez foi isso aqui, entendeu? Então vamos alterar, ou vamos deixar, ou vamos acrescentar, tá? Porque aí, ó, tu vai adiantando. Né? Uma coisa que ocorreu o ano passado é assim, que a gente fez muitas reuniões e assim, começaram a se repetir o assunto. O que se falava hoje, se falava na próxima, se falava na terceira e na quarta, porque voltava e voltava. Não, o que está decidido, assim, o que está decidido, está decidido. Né? Não pode, porque eu não participei das duas primeiras, então eu chego na terceira e vou querer modificar a opinião dos outros todos. Não, né? Eu acho que a gente tem que seguir esse rito assim. Até a gente pode seguir a sugestão da Giovana e para o próximo encontro posso providenciar um data show e a gente reproduzir. E a gente vai construindo junto. Eu organizo tudo. Uhum. Tem uma lousa aqui, não tem? Eu não sei se ela está funcionando. Só acho que ela não está funcionando. Tem como replicar também depois aqui quem estiver assistindo aí na próxima apresentação. Fica disponível para quem não vem na reunião, vai estar disponível para olhar depois. Aí não tem essa volta. Acho que já dá para trazer ela. Pelo que eu estou lendo aqui, não tem mais do que... Tinha só um item que era mais difícil, que a gente bateu muito em cima, mas acho que ficou bem sanado. Mas eu não acho. Aqui eu tenho ele bem simplificado. Não, ela se acha nos riscos. Tá. Eu só queria saber qual era o texto. Tinha uma parte que nós tivemos muita dificuldade de colocar o texto com relação, esse aqui, nas atividades das áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como as áreas dos povos e comunidades tradicionais. Esse aqui. Receber o projeto sobre o voluntariado declara participar em ações periféricas, sendo até 2 também, não aceita o valor que seria 20%. Esse aqui era, mas eu acho que fica bom assim, se já tiver ele já previamente, pelo menos dá um olhar geral. Isso. E que aí a gente consegue... Então, para o próximo encontro, a gente traz ele e constrói junto. Uhum. Vamos fazer depois da regional, da Ciranda? Sim. Sim. Então, como estendeu o nosso prazo, a gente também pode estender o nosso, o nosso encontro, que seria nessa semana. Os senhores estão de acordo que a gente possa, então, deixar para a próxima, porque agora tem uma questão mais do tradicionalismo, que é a ciranda de prendas e prendas regionais e peões também. Os peões também, porque o meu sobrinho vai concorrer. O que não poderia acontecer, por exemplo,
se prolongar muito, entendeu? Não. Até porque depois vai ter a fase de fazer o edital, entendeu? Receber projeto, né? Por quê? Porque assim, principalmente o pessoal do carnaval. Sim. Os recursos para eles têm que chegar esse ano tem que chegar. E se nós protelar e deixar para colocar o par só lá em agosto, Não. tu imagina, em agosto, depois nós vamos ter que fazer edital, né? E depois ainda fazer todo o processo, né? Eu acho que a gente já marca para a próxima semana, né? A nossa. E ali, se possível. Pelo menos ter uma por semana, né? Isso. Se possível. Mas, bom, no próximo encontro a gente já vai analisar se há necessidade de que se tem um próximo. Se não tiver necessidade, a gente já finaliza ele para que a gente possa ir evoluindo. Exatamente. Porque tem mais a questão da discussão do edital, que esse sim a gente vai precisar se reunir mais. 1º de julho, para que a gente possa... terças-feiras? Ou... Fica bom para todo mundo, terças-feiras, nesse horário. Então, deixamos para dia 1º de julho, no mesmo horário. Já vou trazer ele, então, para que a gente possa, se possível, finalizar ele no próximo encontro, para que a gente possa evoluir, então, para o edital. Porque esse, sim, vai ser bem importante, é de interesse geral, e esse vai demandar um pouco mais de encontro, de discussão, enfim. E para que a gente possa andar rápido com ele, como o Cuca disse, para que... né, vocês possam receber o quanto antes também. Então fica para 1º de julho. 1º de julho, a segunda oitiva, 17h45. 17h30. Na biblioteca. Ok. Aqui. 17h30 na biblioteca. Isso. Pode. Gente, é um assunto que não é referente aqui às oitivas, mas é que eu fiquei analisando aqui, olhando quanta gente de óculos. E nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de óculos, aqueles que a gente abandona, que não quer mais, que estão abandonados em casa. Tá? Então, se vocês tiverem algum, quiserem me trazer na próxima oitiva, eu agradeço. Isso aí nós vamos juntar e a Prenda Mirim do GAM vai levar para a Secretaria de Cidadania. Tá? Já não é a primeira vez que a gente faz isso e sempre dá um belo resultado. Tá? Então, eu estou pedindo isso aí para vocês. Quem tiver, me traga, por favor. Obrigada. Em nome do Conselho, agradeço a presença de todos. Convido, então, para a segunda oitiva, dia 1º de julho, às 17h30, aqui na biblioteca, todos presentes. E, por favor, também repassem essa informação para que outros entes também se façam presentes nessa próxima segunda oitiva. E obrigada pelo Conselho, muito obrigada. Em nome da administração municipal, também agradeço a presença de todos. Como disse no início da minha fala, fiquei muito feliz em ver a biblioteca cheia, né? Eu realmente esperava um público menor por conta do frio, mas fiquei muito feliz em ver que realmente... Eu perguntei para as gurias no primeiro encontro que eu vim do Conselho, se será que nós seríamos público? Perguntei se o pessoal vinha, se aderia, né, aos encontros, aos chamamentos, e elas me disseram que sim, que eram bem participativos, e realmente hoje eu pude realmente comprovar que vocês estão juntos, e eu também me coloco aqui à disposição de vocês, assim como eu trouxe que estamos arrumando o CNPJ da Cultura, que o nosso Fundo de Cultura ele existe desde 2022, mas não tinha o CNPJ. Então, acredito que no próximo encontro eu já venho com essa notícia positiva para vocês, que vai ter, então, nosso CNPJ da Cultura. E a criação das secretarias foi recente, tanto cultura como turismo, e nós estamos nos organizando agora num espaço físico, que fica aqui próximo ao Hotel do Conceição, onde o psicólogo Jonas atendia, uma casa verde. A secretaria está aberta a todos vocês. Já coloquei a sala, nós temos uma sala de reunião, uma sala de reuniões, então já ofereci para o Conselho as próximas reuniões, então já podem acontecer lá. Infelizmente as oitivas não, porque o nosso espaço não é tão grande, não comporta um público,
né, grande como veio hoje, que eu fiquei muito feliz. Mas para as reuniões do conselho, a secretaria está de portas abertas, precisando de nós, podem nos procurar lá na secretaria, que estamos à disposição e somos parceiros. Muito obrigada e até o próximo encontro.